Olá, me chamo Daniel Casimiro do Prado, sou aluno da Universidade Estadual do Tocantins do curso de Direito, do primeiro período, da turma 24.1. E eu vou trazer um pouco sobre o primeiro capítulo do livro Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. E esse primeiro capítulo, denominado A Ilha Brasil, vai trazer um pouco da contextualização daquilo que ele vai trazer no livro. Ou seja, um início, uma breve introdução, posso dizer isso, não uma introdução, porque existe uma introdução do livro, mas algo que ele vai contextualizar. E até aqui dentro desse capítulo ele vai trazer o propósito do livro. Ele vai começar dizendo que a costa era habitada por inúmeros povos de diferentes etnias. Vai dizer que esses povos eram índios dominadores, eram bons guerreiros, da fala divina do tronco Tumpi, muitos que se instalavam na costa. Como eu falei, era uma costa cheia de povos, cheia de diferentes etnias, diferentes costumes, diferentes culturas. E também na beira dos rios, ele vai trazer uma série de rios, uma série de nome dos rios, mas o principal seria o Amazonas, e seriam os afluentes do Amazonas onde eles se instalariam também. Óbvio que também existem outros rios, mas o que ele vai trazer é principalmente ali na região do Amazonas. E eles não eram uma nação, eles não se configuravam como uma nação. Por quê? Darcy Ribeiro vai dizer porque eles não tinham noção do número deles, eles não tinham uma noção do quanto eles eram. E muitas vezes essa cultura uniformizada, quando o grupo crescia, ele tinha a tendência de se bipartir, ou seja, ele meio que se multiplicava. E fazendo isso ocasionava um processo de diferenciação, ou seja, a cultura começaria a se diferenciar, a língua começaria a se diferenciar, o que traria, querendo ou não, uma hostilização, por conta que agora eles se configuram como povos diferentes, e assim ia, ou seja, havia diversas culturas, diversos povos diferentes, que não se configuravam como uma nação específica. Esse Ribeiro vai trazer uma hipótese também, de que se esses povos, se essas etnias tivessem tido mais tempo, uns grupos cresceriam mais do que os outros, e esses grupos maiores teriam domínio sobre os outros. E isso ia acontecer, ia ocasionar um processo diferente da diferenciação que já havia estando acontecendo. Por quê? Porque à medida que um povo maior crescia, tomava o domínio sobre o outro, e a cultura começaria a se impregnar, ou seja, começaria a formar uma cultura só, que traria esse processo de uniformidade, descaracterizando a diferenciação, que seria o processo oposto. Mas isso não aconteceu por quê? Porque houve a chegada dos portugueses. Eu vou falar a minoria branca que chegou super agressiva e capaz de atuar destrutivamente. E o que aconteceu? Eles atuaram destrutivamente, os europeus atuaram destrutivamente no processo aqui da colonização. E uma das formas que ele vai trazer, uma denominação que ele vai trazer é a guerra bacteriológica, onde a gente entende que as pestes que eles trouxeram, pestes que os europeus tinham imunidade, mas os povos não, o que ocasionou uma série de mortes, querendo ou não, um massacre pelas doenças que eles trouxeram. Também uma disputa de território, onde os europeus queriam domínio sobre determinadas terras para explorar, só que essas terras já eram ocupadas, já eram usadas por determinados povos, e isso aconteceu, o massacre, a escravidão. Apesar da igreja proteger os indígenas, houve escravidão dos indígenas, houve uma escravização deles, o que também ajudou a exterminar. E esse todo o processo, querendo ou não, houve uma mistura ali de culturas, tanto da indígena, que já estava aqui, dos povos que já estavam aqui, os diversos povos que já estavam aqui, do europeu, quanto do escravizado, que também foi trago pelo europeu aqui, o escravizado africano, no caso, porque também haviam escravizados indígenas. E foi surgindo uma nova etnia, o qual seria denominada após um processo, seria denominado o brasileiro, seria a etnia brasileira. E o objetivo desse livro seria reconstruir todo esse processo que aconteceu aqui na Ilha Brasil, que é um nome falado pelo Jaime Cortesão, é um nome dado por esse homem, e só que ele traz que esse processo de reconstituição é um processo difícil
e muitas vezes aparentemente impossível. Por quê? Porque a gente tem só o testemunho do invasor. Dificilmente temos o testemunho daqueles africanos que vieram escravizados, dificilmente temos o testemunho dos povos que estiveram aqui, ou seja, a gente tem mais só a visão do europeu que veio, do europeu, do agressor, do invasor. E por isso ele traz essa ideia de que havia essa dificuldade porque a gente só tinha uma visão, que seria a visão do invasor. E ele traz a importância sobre isso também ao final do capítulo. E para a gente resumir, o primeiro capítulo vai trazer meio que a contextualização, como falei, vai dizer que havia diversos povos, povos que se bipartiam, que cresciam, que formavam diversas culturas, e com a chegada do europeu, com, a, com o invasor, com a agressividade dele, isso foi, querendo ou não, hostilizando esses povos, mas também criando uma nova etnia que seria o brasileiro. E o processo, o objetivo do livro vai ser reconstituir todo esse processo. Bom, é isso. Eu achei a ideia do Darcy Ribeiro vendo esse livro muito interessante e algo que, querendo ou não, é útil para os nossos dia a dias, para a gente ver quão diversificada é a nossa cultura, quão diversificados somos nós. Vendo que a gente não tem só uma matriz europeia, mas sim diversas matrizes ali de cultura, onde a gente pode aprender, onde a gente pode entender e acabar com muitas vezes o preconceito que temos. Então, é isso. Espero que tenha deixado claro todo esse contexto do primeiro capítulo, chamado Ilha Brasil. E é isso.